Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar um dos principais objetos dentro da teoria de probabilidades e que, na verdade, é uma das principais razões pela introdução dos axiomas formais de probabilidade de Kolmogorov, que a gente aprendeu na aula 4. E esses objetos são as variáveis aleatórias. Eles são mais ou menos um dos pontos centrais de todo o estudo de probabilidade. A motivação por trás desse conceito vem do fato de que às vezes você pode estar interessado em lidar com um espaço amostral que pode ser bastante complicado e você pode não estar interessado em olhar o espaço amostral como um todo, mas sim algum certo resumo, alguma informação numérica mais simples. E para motivar isso, eu trouxe esse pequeno exemplo com uma inspiração termodinâmica, porque a termodinâmica é uma área da física que tem bastante interação com probabilidades, vale de bastante modelos probabilísticos e traz também problemas importantes para a probabilidade. Então, nesse contexto, imagine que você tenha um gás que tenha da ordem de 10 elevado a 28 partículas, como está indicado aí. Isso é uma pouca quantidade de gás, digamos, para moléculas mais leves, isso daria em torno de 20, 30 gramas de gás, então é realmente uma quantidade muito pequena. Bom, para cada partícula desse gás, você tem associado a ela a posição, que eu estou denotando por x1, x2 e x3, e você pode ter um vetor, né, que vai denotar o seu momento, que eu vou chamar de P1, P2 e P3. Lembrando que o momento é a massa vezes a velocidade. Então, para cada partícula do seu gás, você tem um vetor em R6 que descreve o comportamento dessa partícula. Então, se você quisesse descrever de modo bastante global o comportamento desse gás partícula a partícula, você ia ter que olhar um espaço amostral que seria R vezes elevado a 6 vezes 10 elevado a 28. Ou seja, um R6 para cada partícula. Além do fato desse espaço ser bizarramente complicado e ser virtualmente impossível fazer qualquer conta nesse contexto, as contas que você gostaria de fazer vão exigir que você meça informações que você não consegue. É impossível a gente conseguir medir posição e momento de todas as partículas de um gás. Porém, é mais fácil que a gente obtenha informações globais mais facilmente. Por exemplo, temperatura e pressão, tá? E você pode pensar da seguinte forma: para cada possível configuração do seu gás, né, para cada possível arranjo que as moléculas possam estar assumindo, você tem uma possível temperatura, que eu chamei de x ômega, e uma possível pressão, que eu chamei de y de ômega. Tá? Em teoria, você é capaz de calcular a temperatura e a pressão associado a essas posições microscópicas de cada partícula. Então, você tem aqui x e y, duas funções numéricas do seu espaço amostral, ou seja, elas pegam elementos de ômega e te associam números reais. Então, em vez de você lidar com toda essa configuração complexa aqui em cima, pode ser muito mais conveniente que você tenha que lidar com um resumo numérico como esses que a gente acabou de formular aqui embaixo. Tá? Além de ser mais simples, está muito mais relacionado com as informações que você potencialmente consegue medir em laboratório. E esses resumos numéricos são exatamente o que a gente vai chamar de variáveis aleatórias. Passada essa motivação, vamos agora tornar essa definição um pouco mais rigorosa. Não é qualquer função do espaço amostral no conjunto de números reais que a gente vai chamar de variável aleatória. A gente vai precisar uma certa compatibilidade com a nossa sigma álgebra. Então, primeiro de tudo, você tem aqui o seu espaço amostral ômega e você tem x, uma função que vai do seu espaço amostral em R. Tá? Isso é meio caminho andado para ela ser uma variável aleatória, como está indicado nessa definição. Tá? Seja ômega uma sigma álgebra, uma medida de probabilidade, um espaço de probabilidade, a gente chama de uma variável aleatória, uma função que vai do espaço amostral em R, mas além disso, eu vou pedir uma condição adicional que a gente vai discutir agora.
Se você se lembrar do seu curso de cálculo de probabilidades 1, quando a gente lida com variáveis aleatórias, a gente em geral está interessado em calcular a probabilidade de x estar entre A e B e coisas dessa natureza. Então, para a gente é interessante que a gente tome intervalos de números reais e consiga atribuir probabilidades a esses intervalos. Mas lembra, a gente só é capaz de falar de probabilidade no espaço amostral. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse intervalo de números reais e vamos trazer de volta para o espaço amostral olhando a sua imagem inversa, que eu vou chamar de x menos 1 de i. E eu vou definir esse conjunto da seguinte forma: x menos 1 de i, chamado da imagem inversa, são os elementos do meu espaço amostral, tais que x de ômega pertence a i, o meu intervalo de interesse. Então, no caso do exemplo anterior, se você quisesse olhar temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius, você ia olhar todas as configurações de moléculas do seu gás, que vai te levar a uma temperatura de 20 a 30 graus Celsius, por exemplo. Então, atribuir probabilidade a esse intervalo i significa medir a probabilidade desse conjunto x a menos 1 de i. Mas lembra da nossa aula quando a gente lidou com sigmas álgebra, que a sigma álgebra codifica para a gente os conjuntos onde a gente consegue calcular uma probabilidade. Então, para que a minha função que vai do espaço amostral em R seja uma variável aleatória, ela tem que me ter essa compatibilidade de que imagens inversas de intervalos sejam conjuntos aos quais eu consigo atribuir probabilidade. E é isso que me diz essa condição logo após o satisfazendo. Ou seja, a imagem inversa de intervalos tem que ser um elemento da sigma álgebra para todo intervalo contido no conjunto dos números reais. Então, como está explícito aí, intuitivamente a informação na sigma álgebra tem que ser compatível com o cálculo de probabilidades sobre intervalos, que no fim do dia, quando a gente relembra dos nossos cursos anteriores, é o que a gente gostaria de calcular. Eu encerro esse slide fazendo uma observação para você tomar cuidado com a nomenclatura, tá? A gente chama x de uma variável aleatória, mas formalmente x não é uma variável, porque ela é uma função do espaço amostral no conjunto de números reais, e ela não carrega nada de aleatório, porque ela é uma função, então ela tem uma regra de formação bem definida, tá? Porém, é a nomenclatura que se dá historicamente a esse conceito, e de certa forma, essa nomenclatura ela transparece a nossa intuição sobre o conceito de variável aleatória. Porque quando a gente pensa em variável aleatória, a gente está pensando que é o resultado numérico de um experimento aleatório. Então é razoável que a nossa intuição dê o nome de variável aleatória. Eu só quero que a gente tenha em mente esse pequeno cuidado sendo rigoroso com a nomenclatura. Tá? Então é isso, uma variável aleatória é uma função que faz um resumo numérico do seu experimento e, além disso, ela tem uma informação compatível com a sua sigma álgebra de interesse. Para deixar isso mais claro, eu trouxe um exemplo para a gente fazer aqui. Então, nesse exemplo, você vai fazer um lançamento de um dado, porém, você não vai ter informação sobre a face que cai para cima. Você vai ter informação somente sobre a paridade do número observado. Propositalmente, eu vou colocar o espaço amostral completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas como eu só sou informado sobre a paridade do número, vocês concordam comigo que não faz sentido eu considerar a sigma álgebra como se fosse o conjunto das partes. Porque nesse cenário, eu saberia atribuir probabilidade, por exemplo, à face observada ser 2. Eu não sei, porque eu só sei a paridade do número. Então, uma sigma álgebra que codifica essa informação do meu experimento é a sigma álgebra que tem o vazio e o ômega, eles têm que estar em todas as sigmas álgebra possíveis. Tem os ímpares, 1, 3 e 5, e tem os pares, 2, 4 e 6.
Como um conjunto aqui é complementar do outro, fica bastante claro que isso é de fato uma sigma-álgebra. Aí nós temos duas funções definidas sobre esse espaço de probabilidade. A primeira função, ela vai de ômega em R, e a cada possível número que sai no dado, ela vai me retornar um valor que vai ser 1 se ômega é par e 0 se ômega é ímpar. Tá? Eu gostaria de verificar se x é uma variável aleatória. Então, bom, se a gente retornar aqui na definição de uma variável aleatória, a parte de ser uma função do espaço amostral em R, obviamente, está satisfeita. Basta que eu verifique que a imagem inversa de intervalos são elementos da minha sigma-álgebra. Façamos isso, então. Bom, uma vez que essa minha função ela só assume os valores 0 e 1, eu vou considerar 4 possibilidades distintas para o meu intervalo. Ou ele não contém nenhum dos dois números, ou ele contém só um deles, ou contém um, no caso, ou o meu intervalo vai conter os dois números. E está bastante claro que isso me exaure todas as possibilidades de intervalos de números reais que eu posso ter, né? Ou tem um, ou tem outro, não tem nenhum, ou tem os dois. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir nesses 4 casos. O primeiro caso que eu vou considerar é quando I contém somente o zero. Nesse caso, quem que é a minha imagem inversa do intervalo? Tá? Bom, se essa minha função só assume os valores 0 e 1, então, em particular, eu tenho que avaliar quais são os possíveis elementos de ômega que podem cair no zero. Tá? E quem pode cair no zero, segundo essa função, é o conjunto 1, 3 e 5. Que por definição é um elemento da sigma-álgebra. Analogamente, se contém somente o 1, se você fizer a imagem inversa desse intervalo, né, quem são os valores de ômega que são levados em 1 são os pares. Então isso vai dar 2, 4 e 6, que também é um elemento da minha sigma-álgebra. Se I contém 0 e 1, né, contém ambos os valores, então a minha imagem inversa vai ser o espaço amostral inteiro, porque eu estou pegando os 6 valores, já que meu intervalo contém tanto 0 quanto 1. E eu sei que ômega é um elemento da sigma-álgebra. E, finalmente, se não contém 0 nenhum, tá? Fica bastante claro que acontece o seguinte, a imagem inversa desse intervalo vai ser o vazio, porque o meu intervalo não abarca nenhum possível valor de ser assumido por essa variável, por essa função, eu não posso falar que é variável aleatória ainda. E eu sei que o vazio é um elemento da minha sigma-álgebra. Então, como todas as possíveis considerações de intervalos de números reais de fato estão associadas a elementos da sigma-álgebra, eu posso agora concluir que x é uma variável aleatória. Enquanto que se eu for olhar aqui o segundo exemplo, né, a função que vai de ômega em R, que a cada ômega me associa ao próprio ômega, né, o valor observado no lançamento, nesse caso não vai ser uma variável aleatória, tá? Porque essa função carrega mais informação do que o meu espaço de probabilidade é capaz de suportar. Então, por exemplo, se você considerar o intervalo I, que é o intervalo fechado 2 até 5, se você fizer a imagem inversa desse intervalo, bom, aqui dentro desse intervalo você tem, em particular, 2, 3 e 4. Então, a imagem inversa desse intervalo vai ser esse conjunto, 2, 3 e 4. E esse conjunto, ele não é um elemento da sigma-álgebra. Então, bastou que você encontrasse um intervalo cuja imagem inversa não está na sigma-álgebra para que essa função não possa ser chamada de variável aleatória. Y não é variável aleatória. Tá? Então, acho que esse exemplo deixa um pouco claro essa compatibilidade desejada
da função com a sigma-álgebra subjacente ao seu espaço de probabilidade. E, finalmente, para encerrar esse vídeo, vamos falar um pouquinho da notação que a gente vai adotar daqui em diante, tá? Salvo em algumas ocasiões onde eu quiser deixar explícito essa notação, em geral, a gente não vai escrever as imagens inversa por extenso, tá? Em geral, eu vou evitar escrever como está nessas 4 equações no meio, por exemplo, ômega pertencente ao espaço amostral, tal que x de ômega menor ou igual do que x. Isso daqui é quem? É a minha imagem inversa do intervalo que vai de menos infinito até x fechado. Tá? Eu vou evitar escrever dessa forma, que é uma notação muito extensa. A gente vai sempre procurar escrever isso como se fosse o conjunto x menor ou igual do que x. É um certo abuso de notação, mas eu acho que acaba ficando mais claro dessa forma do que sempre deixar a notação carregada. Como consequência disso, a gente vai preferir escrever, por exemplo, p de x menor ou igual do que x, em vez de escrever a sua definição formal por extenso, que seria a probabilidade dos elementos do espaço amostral, tais que x de ômega é menor ou igual do que x. O lado direito é o lado que está formalmente correto. O lado esquerdo é uma conveniência que a gente adota para simplificar a notação. Tá? Então vamos sempre ficar atento a isso. Em algumas provas eu vou acabar optando por usar o lado direito para deixar mais claro o que a gente está fazendo. Mas ao realizar cálculos de probabilidades mesmo, a gente vai sempre preferir a notação do lado esquerdo.